Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao Portal Vestibulana e hoje teremos uma videoaula sobre redação modelo Enem. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que esse é um vídeo geral. Mais pra frente, a gente vai gravar mais vídeos de cada parte do texto modelo Enem. Hoje, nós vamos só conhecer a sua estrutura. O texto Enem é dividido em 3 momentos: a introdução, a argumentação e a conclusão. E aqui eu coloquei as ideias principais de cada momento. Por exemplo, na introdução, nós precisamos ter uma contextualização, ou seja, nós sempre começamos o texto Enem introduzindo aquela ideia, introduzindo aquele assunto. Então, nós temos que contextualizar aquela problemática. E uma coisa que é necessário demais ter na conclusão é a tese, que é aquela frase que está toda a sua ideia. O segundo momento é a argumentação. É ali que a gente vai desenvolver o texto, vamos introduzir os nossos argumentos, nós vamos nos posicionar. E também é muito importante haver o tópico frasal, que seria a primeira frase do parágrafo. O terceiro momento é a conclusão. E a conclusão tem uma competência só para ela, então ela vale muito ponto e vale muito a pena a gente treinar muito a redação modelo Enem, até porque ela é única. A conclusão precisa ter uma solução, ou seja, uma proposta de intervenção. Como eu disse, esse é um texto bem geral, mais pra frente a gente vai falar detalhadamente de cada momento do texto, cada competência. Vou trazer também muitas citações que poderão ajudar vocês. Mas agora, tendo uma ideia geral, a conclusão é o desfecho do texto. Então, não pode, de maneira alguma, introduzir novas ideias na conclusão. Porque além de não ter espaço, não é o momento. O momento de trazer ideias é ali na argumentação. Eu trouxe um modelo de uma redação para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer com tudo isso. E eu vou deixar ela passando aqui na tela para vocês acompanharem também. E assim que tiver pontos importantes, eu paro e a gente conversa um pouquinho. Tudo bem? Vamos começar. O tema é Desafios para evitar a falência total do sistema carcerário brasileiro. Em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, o escritor José Saramago caracteriza a alienação da sociedade frente às diversas realidades sociais como uma cegueira moral. Tal conceito associa-se ao falho sistema carcerário brasileiro, uma vez que o direito à liberdade é vilipendiado, caracterizando uma afronta à dignidade humana. Nesse contexto, observa-se que o imbróglio deve-se ao elevado número de crimes, bem como às políticas públicas equivocadas que não confrontam esse cenário desafiador. Bem, essa foi a introdução. E podemos perceber que a pessoa usou a literatura, ou seja, o livro de José Saramago para introduzir as suas ideias, para contextualizar com o tema. E a tese da pessoa foi: nesse contexto, observa-se que o imbróglio deve-se ao elevado número de crimes, bem como as políticas públicas equivocadas que não confrontam esse cenário desafiador. Ou seja, no segundo e no terceiro parágrafo, essa pessoa terá que falar sobre os elevados números de crimes e as políticas públicas, porque isso é o projeto de texto, é a organização. A tese é exatamente isso. O que você fala na tese, você tem que defender no seu texto, entendeu? Então, se eu falei que depende de questões culturais e também questões públicas, nos 2 parágrafos seguintes eu tenho que falar sobre isso. Agora vamos falar sobre a argumentação. A princípio, é fundamental notar que a violência é um problema persistente que atinge direta ou indiretamente toda a população. Bem, parando aqui um minutinho, podemos perceber que essa pessoa fez o tópico frasal, que é a primeira frase do parágrafo que vai introduzir aquela ideia. Continuando. O Brasil tem níveis acima da média no que se refere a crimes violentos, alcançando uma marca de 65.517 homicídios, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2016. Ademais, a violência praticada pela minoria é prevalente, já que jovens negros são a maioria das vítimas e, de acordo com a Datafolha, aproximadamente 1 em cada 3 brasileiros já teve um amigo ou um parente assassinado, revelando, assim, a problemática. Bem, esse foi o primeiro parágrafo da argumentação.
E podemos perceber que a pessoa realmente falou sobre o elevado número de crimes. Então, o projeto de texto dela até então está completamente certo. Vamos analisar o terceiro parágrafo. Em seguida, é visto que, originalmente, as prisões foram criadas como alternativas mais humanas aos castigos, devendo atender às necessidades sociais de punição e proteção, enquanto promovessem a reeducação dos infratores. Entretanto, o país conta com mais de 50 mil presos, sendo o número de vagas inferior, 375.892. Dos milhares de detidos, 44% são pessoas com chancelas de provisórios, agravando a superlotação dos presídios. Logo, é indiscutível que as cadeias estão em condições desumanas, são locais de tortura, com péssimas condições sanitárias, pouca oferta de trabalho e má alimentação. Essa conjuntura, de acordo com John Locke, configura-se uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de seus direitos, imprescindíveis para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade. Podemos perceber que, novamente, a pessoa falou aquilo que ela defendeu da sua tese, que foi as políticas públicas equivocadas. Então, a pessoa realmente usou o tópico frasal nos 2 parágrafos e desenvolveu, defendendo a sua ideia. Agora, vamos analisar a conclusão. Lembrando que a conclusão vale 200 pontos e ela é dividida em 5 partes, ou seja, cada parte da conclusão equivale a 40 pontos. Mas se você só responde a uma parte, você só vai ter 40 pontos. Se você responde 2, 80 pontos e assim por diante. Todo mundo acha que é muito difícil fazer a conclusão do Enem, mas não é. Só é necessário atender a essas 5 partes, que são quem, o que, como, para quê e detalhamento. Lembrando que o detalhamento pode ser em qualquer uma dessas 4 partes. E agora vamos analisar a conclusão dessa pessoa para ver se ela atendeu as 5 partes. Urge, portanto, promover ações que solucionem tal adversidade. Para tal, é necessário que o governo federal... a primeira parte já foi atendida. Quem? O governo federal. Reformule o sistema prisional. O quê? Ela falou o que ele vai fazer. Por meio de buscas de possibilidades das prisões e a pena privativa da liberdade. Como? Ela respondeu. A fim de fazê-las servirem somente para aqueles que cometeram crimes gravíssimos, admitindo o cercamento da liberdade individual. Ela falou o para quê, mas ela não detalhou nenhuma dessas partes. Então, nessa parte da conclusão, ela teria só 160 pontos. Só que, como a gente geralmente coloca 2 problemáticas, porque são 2 parágrafos de desenvolvimento, é legal resolver os 2 imbróglios. Se você coloca as 5 partes em somente uma proposta, é considerado 200 pontos. Pelo menos uma tem que ter as 5 partes. Se a outra tiver 1, 2, não tem problema nenhum. Ela fez outra proposta, vamos analisar. Também é bom que as escolas e as mídias... Aí aqui ela fez um detalhamento. Formadoras de opinião, que está detalhando as mídias. Entra em um consenso de que é preciso evitar que os cidadãos precisem ir à cadeia. O quê? Conscientizando, agora ela vai explicar como, por meio de palestras livres e populares, da importância de fazer o bem, assim de evitar mais detentos e fazer com que haja maior fiscalização por meio do Estado daqueles que já foram condenados, zelando pelo desenvolvimento e pela proteção de todos os envolvidos. Desse modo, poderá-se-á curar a cegueira moral da sociedade. Então, podemos perceber que essa pessoa fez 2 propostas de redação, sendo uma com 4 partes e a outra com 5. Então, ela teria, sim, os 200 pontos. E ela fez ainda um fechamento muito legal, voltando ao repertório que ela usou lá na introdução. Então, isso dá à redação um ar cíclico, como você tivesse planejado. Não foi uma citação solta que você jogou ali. Você pegou, voltou nela no final do seu texto. Isso mostra para o corretor que você sabe planejar e organizar um texto. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as competências da redação modelo Enem. Cada uma vale 200 pontos, que juntas dão 1000.
Aqui eu pus uma ideia geral de cada uma, lembrando que vai além, mas em breve teremos um vídeo só sobre isso. Modo genérico. A competência 1 é sobre a gramática, ou seja, você deve escrever de acordo com as normas da língua portuguesa. Lembrando que até 2 erros você não perde ponto, mas a partir disso eles já começam a descontar. Lembrando que as notas, elas caem de 40 em 40 pontos. Então, por exemplo, se você tem 3 erros, você terá 160 pontos na competência 1. A competência 2 é a competência de repertório sociocultural, ou seja, na sua redação, você precisa relacionar ela a algum repertório exterior, algo que não esteja na coletânea. Então, por exemplo, nessa redação que nós vimos como um exemplo, primeiro ela usou um ensaio sobre a cereira de José Saramago, uma literatura. No segundo parágrafo, ela usou um dado do Ministério da Saúde. Isso conta como repertório. No terceiro parágrafo, ela usou John Locke. Então, ela usou 3 repertórios. Já é garantido 200 pontos na segunda competência. A competência 3 é a competência de organização. Então, o seu texto tem que estar organizado. O corretor tem que perceber que você planejou aquele texto. Então, um exemplo é a tese. Você disse que as causas da problemática são questões culturais e questões políticas. E você realmente disse isso nos 2 parágrafos seguintes. Na conclusão, você fechou o seu texto direitinho. Até nos parágrafos de desenvolvimento, teve a última frase para fechar o parágrafo. Tudo isso conta como organização. Se você conseguir organizar, planejar o seu texto, você conseguirá 200 pontos dessa competência. Ela é uma competência um pouco mais complicada, mas se treinarmos bastante, nós conseguiremos alcançar 200 pontos nela toda vez. A competência 4 é a competência de conectivos. Ou seja, para haver coesão entre um período e outro, você usa o conectivo. Só que não use conectivos em todas as suas frases. E uma coisa que é muito importante lembrar é que não pode, de maneira alguma, repetir conectivos. Então, é muito legal você ter uma listinha de conectivos. Por exemplo, conectivos de adversidade, conectivos de conclusão, para você saber os sinônimos e assim não repetir, não perder ponto nessa competência que é tão simples. Agora, a competência 5 é a proposta de intervenção. Como eu já disse, ela tem a conclusão, tem uma competência só para ela, e se você resolver aquelas 5 partes que eu já disse, você terá 200 pontos, que lembrando são quem, o que, como, para quê e o detalhamento de qualquer uma dessas partes. Se você entendeu essa aula, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Essa é uma aula muito geral mesmo, para a gente conhecer um pouquinho a redação Enem. E mais pra frente vamos sim gravar vídeos de cada parte, bem detalhado, bem explicativo. Pretendo sim trazer ideias de citações, pretendo trazer redações prontas. Nota 1000 para vocês verem que a redação do Enem é muito fixa, ela sempre segue um modelo muito claro. E se você também seguir esse modelo, você garantirá sim uma boa nota. Então, gente, foi isso. Um grande beijo e até a próxima!